Queridos, eu gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias para Hebreus, capítulo de número 10. Nós iremos ler o versículo de número 24 e o versículo de número 25. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 24 e 25. Onde eu gostaria de conversar com vocês essa manhã a importância de congregar. Hebreus 10, 24 e 25, para nós meditarmos a importância de congregar. Amém? A igreja não está mais educada em se posicionar em pé para nós lermos a palavra de Deus. Sempre eu tenho observado que aqui é assim, né? Não precisa nem se levantar, né? Os irmãos já têm a mente essa reverência, né? Vamos dizer que é reverência diante de Deus. Lemos a palavra em pé, orarmos, depois os irmãos vão se assentar. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 24 e 25, nos diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregá-los, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Até que a nossa leitura, nós iremos fazer uma oração pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos mais uma vez, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, reunidos no Teu nome, Jesus. E também estarmos juntos como igreja do Senhor, qual o Senhor comprou, com o Teu precioso sangue na cruz do Calvário, para dar a nós, Senhor, essa grandiosa oportunidade de estarmos juntos. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude nessa manhã a entender, Senhor, a Tua palavra, a entender, Senhor, Teus propósitos para as nossas vidas, nesse tema que é tão essencial, Senhor. A importância de nós estarmos juntos, a importância de estarmos congregados juntos, como igreja do Senhor, para agradecer ao Senhor pelas Tuas bênçãos, para termos comunhão e sermos edificados. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, onde nós oramos por aqueles que não puderam estar aqui essa manhã, onde nós queremos fazer menção da irmã Raimunda. Ó Deus, que o Senhor esteja restaurando a saúde da Tua serva, para que ela possa estar bem, Senhor, e vir à Tua casa. Mas, Senhor, se existe alguém essa manhã que voluntariamente decidiu não buscar o Senhor em primeiro lugar, decidiu buscar outras coisas a não ser estar nessa manhã na Tua casa, com o Teu Espírito Santo, Senhor, que só Ele tem o poder de convencer da necessidade que temos, Senhor, de estarmos juntos nesse dia do Senhor para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Então pedimos que o Teu Espírito Santo esteja transformando as suas vidas. Assim, Senhor, essa é a minha oração. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de todos. Então, irmãos, tema dessa manhã, a importância de congregar. Eu disse para os irmãos, domingo que passou, o nosso culto da família, que eu estava preocupado com as famílias dessa igreja.
onde nós temos visto Satanás atacando as famílias das igrejas, e alguns não têm conseguido, não têm conseguido adorar a Deus como que tem que ser adorado. A minha segunda preocupação, irmãos, que eu estou tendo, é que alguns irmãos não estão congregando, alguns não estão vindo para a igreja. Então eu orei a Deus: Senhor, me dê uma palavra para que eu possa exortar, animar, encorajar e passar para nós, igreja do Senhor, que é muito importante nós estarmos juntos, congregados. E aqui eu tenho esse texto, que é de Hebreus, que especificamente no versículo 24 e 25, onde o autor de Hebreu, ele nos anima a nós estarmos juntos pelo amor e fazer as boas obras. Mas o que é congregar? O que é congregar? Você pode estar pensando: mas pastor, eu já congrego aqui nessa igreja, eu sou membro dessa igreja. Irmãos, congregar vem do latim, que significa estar juntos com propósito. Você pode até dizer assim: pastor, eu não falto nenhum culto. Mas o congregar aqui é estar juntos com propósito. Não adianta nós estarmos juntos e não termos propósito. Então não é apenas estar no mesmo lugar, mas é participar, se envolver, somar forças. Ou seja, a igreja de Deus, ela não é esse prédio aqui que os irmãos estão vendo. A igreja de Deus, ela se chama o corpo de Jesus Cristo. Por isso que Paulo, irmãos, vai dizer aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo também de número 12, Paulo ele faz referência para trazer a nós esse entendimento, quando ele vai falar 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Paulo vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O que Paulo está querendo nos dizer aqui? Que assim como Cristo ele é um, a igreja também ela é um em só corpo. Ou seja, a ideia aqui que Paulo está dizendo que o membro, fazendo ilustração do nosso corpo, ele não pode estar à parte. Por exemplo, essa minha mão, eu não posso dizer para ela: olha, minha mão, hoje tu vai ficar descansando que o resto do corpo vai para a igreja. Não, essa não é a ideia. A ideia aqui é que onde essa mão está, essa outra precisa estar, a minha cabeça precisa estar, porque é o corpo. Paulo está dizendo aqui no versículo de número 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. Então, a ideia aqui que Paulo traz para nós, e aplicando para nossas vidas, é que nós somos um corpo. Cristo, ele é a cabeça, e nós somos o corpo. E congregar é estar juntos com propósito. Nós viemos essa manhã para adorar a Deus, para buscar a Deus, para termos comunhão, para sermos edificados. Então, essa é a importância de congregar. A segunda pergunta que eu gostaria de destacar: por que Deus ele nos chama a congregar? Já que nós somos uma igreja universal, não poderia cada um estar na sua casa, fazendo culto na sua casa? Nós somos uma igreja universal. Quando Cristo vem buscar a sua igreja, ele vai vir buscar todos aqueles que foram eleitos. Chama-se universal, igreja universal. Então, por que Deus nos chama a congregar? Primeiro, Deus ele nos chama a congregar para nós sermos fortalecidos. É na igreja, no corpo, onde nós vamos ser fortalecidos. Por quê? Porque a ideia aqui que quando o autor de Hebreus
no capítulo de número 10, ele vai dizer, versículo de número 24: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, a ideia aqui que quando nós viemos congregar, participar, nós vamos ser fortalecidos. A ideia aqui é quando você está doente, você procura um hospital e ali o médico passa o medicamento e você toma esse medicamento e você sai dali restaurado à saúde. Essa é a ideia de congregar. Quando nós viemos para a igreja, nós somos fortalecidos porque nós vamos estimular uns aos outros. Então, quando o membro ele não congrega, ele se enfraquece. Ele enfraquece. E é isso que nós estamos vendo hoje, irmão, quando a igreja não congrega, ela fica, a ovelha ela fica fraca, ela se isola e ela vira presa fácil para o inimigo. Por quê? Porque essa ovelha está fora do corpo, ela está fora do corpo, então Satanás ele usa as suas artimanhas e essa ovelha, ela isolada, ela vai ser sempre presa fácil. Então, por que Deus nos chama a congregar? Para exercermos os nossos dons. Todos nós temos dons que Deus nos deu e é na igreja que nós vamos exercer todos os nossos dons. Aquilo que Deus... Então, quando eu deixo de congregar, eu estou deixando de exercer o dom que Deus tem dado para cada um de nós. Então, é na igreja, é no corpo de Jesus Cristo que nós vamos exercer dons que Deus nos deu. E aquele que esconde o seu dom, Deus certamente ele vai cobrar de cada um de nós. Por que Deus nos chama a congregar? Para nós recebermos ensino e correção. Aqui nós estamos para ensinar a importância de congregar. Aqui eu estou trazendo uma palavra de correção para aqueles que não têm dado essa importância de congregar. Então, é na igreja que Deus nos chama para congregar, que nós vamos ser ensinados a palavra de Deus. Eu achei muito interessante, irmãos. Os irmãos vão lembrar quando o pastor Kennedy pregou aqui, no culto dos jovens, e ele falou algo muito interessante, que quando nós não fazemos o devocionar no nosso lar, quando nós chegamos para adorar a Deus aqui na igreja, nós chegamos frios. Então é exatamente isso que acontece, quando não é ensinado dentro do lar. É quando o crente chega aqui na igreja, ele não abre a boca, ele não adora, ele não passa uma alegria, como nós lemos aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque dentro do lar não faz o devocional, então muito menos vai fazer na igreja. Então a igreja é o lugar de ensino, é o lugar de ser corrigido. Ou seja, na igreja nós aprendemos a amadurecer. Então, primeiro, o que é congregar? Congregar é estar reunidos com propósito. Segundo, por que Deus nos chama para congregar? Terceiro, consequências de não congregar. Aí aqui está o ponto-chave, né, para a minha preocupação. Domingo nós tivemos um culto da família e poucas pessoas vieram. Então, está demonstrando que está sofrendo essas consequências. Então, qual é a consequência de não congregar? Primeiro, frieza espiritual. Por quê? Porque esse membro está fora do corpo, então logo vem a frieza espiritual. Quando esse membro ele não tem a comunhão com a igreja, nós aqui não templo, igreja Brilho Celeste, esse membro ele vai ser frio espiritualmente. O que vai acontecer? Ele não vai mais ler a Bíblia, ele não vai mais orar, Deus não vai estar em primeiro lugar na sua vida.
ele não vai fazer mais esforço de estar na igreja, como nós fazemos para ir para o trabalho. Nós podemos até ficar doente domingo à noite, mas na segunda-feira a gente tem que ir para o trabalho. Isso acontece quando o membro ele não congrega, ele vai ter essa frieza espiritual, onde não vai fazer mais sentido ele não estar na igreja. Segundo, consequências de não congregar. Ele vai ficar vulnerável ao pecado. Ou seja, Satanás vai jogar os seus dados infamados do maligno. Satanás vai jogar os seus dados infamados e essa pessoa vai ficar vulnerável. Ela vai ter tendência mais a pecar, porque ela está fora do corpo, não está sendo alimentada, não está sendo exortada. Então, o pecado vai tragar. E é isso que está acontecendo com algumas famílias aqui dessa igreja. Porque não congregam, ficam frio espiritualmente, está vulnerável a pecar. Também, esse membro ele vai ficar isolado e vai ter solidão. Vai ficar isolado. Não, eu não quero ir para a igreja, eu não quero congregar. Isso vai trazer para ele isolamento e solidão. Eu prefiro ficar no meu lar, eu prefiro estar sozinho do que estar na igreja. Isso é consequência de não congregar. O que mais? Vai perder o senso do propósito de Deus. Ou seja, Paulo ele nos diz que, em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quando o membro não congrega, ele vai perder esse senso de propósito de Deus. Aquilo que Deus tem como propósito para nossas vidas, ele vai perder esse senso. Parece que não vai mais fazer sentido. E aqui, irmãos, eu destaco aqui um versículo de Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 10. Olha o que diz aí. Para nós termos entendimento, consequências de não congregar. Eclesiastes capítulo de número 4, versículo 10. Vamos pegar do versículo 9. E vai dizer assim, Eclesiastes 4, 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, aqui é a frase que eu quero destacar. Ai, porém, do que estiver só. Pois, caindo, não haverá que o levante. Ai, porém, do que estiver só. Pois, caindo, não haverá quem o levante. Isso aqui nós fazemos uma aplicação para as consequências daqueles que deixam de congregar. Então, consequências de não congregar: frieza espiritual, vulnerabilidade ao pecado, isolamento e solidão, perda do senso de propósito de Deus. Em quarto lugar, como congregar de forma bíblica e saudável? Primeiro, ter o compromisso e não apenas assistir e participar. Então, como é que eu vou ter essa forma saudável, bíblica de congregar? Ter o compromisso. Dizer assim, Deus, eu me comprometo que a partir de hoje eu não vou faltar nenhum culto. Isso é ter compromisso. Porque nós vamos para o nosso trabalho, irmãos. Porque nós temos compromisso. Todos os dias é comum nós irmos para o nosso trabalho, porque gera em nós esse compromisso. Trazendo essa ideia para que, eu estou dizendo para os irmãos, nós precisamos também ter o compromisso de congregar, e não apenas assistir, mas também participar. Por isso que eu disse para os irmãos, não adianta, porque alguns vêm para a igreja só para assistir. Nós não viemos aqui para assistir culto, nós viemos para prestar
culto a Deus. E como é que nós assistimos culto? É quando nós chegamos frio, não abrimos a nossa boca para adorar a Deus, nos expressamos aquela alegria de estar na casa do Senhor. E ter esse compromisso é o contrário, é quando nós abrimos as nossas bocas para adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, como nós vamos congregar de forma bíblica? Tendo esse compromisso de congregar. Tendo esse compromisso de congregar. Irmãos, por que eu não falto culto? Por que eu não falto culto? E por que algumas famílias aqui não faltam culto? Será que nós somos melhores que o outro? Não, é porque eu tenho um compromisso. Né? Primeiro que eu sou pastor dessa igreja, eu preciso estar aqui. Né? Então é compromisso com Deus. Assim é a ideia. Você tem um compromisso de estar na casa do Senhor. Em segundo lugar, como congregar de forma bíblica e saudável? Depois de ter o compromisso com amor. Versículo de número 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, nós só iremos congregar de forma bíblica e saudável se nós tivermos amor. Nós tivermos amor. Lembra que o Senhor Jesus Cristo nos diz lá que nós devemos, em João 13:3, deixa eu ler esse versículo aqui para os irmãos, para fundamentar isso que eu estou dizendo. João 13:3, ele vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o amor é muito importante para congregar. Nós precisamos fazer uma pergunta para nós. Nós amamos a Brilho Celeste? Você ama a Brilho Celeste? Que quando nós amamos a Brilho Celeste, nós queremos estar juntos, congregando e tendo esse compromisso. Jesus disse aqui que nós vamos ser conhecidos como discípulos deles, se nós tivermos amor uns pelos outros. Então, quando nós temos desejo de congregar, nós estamos demonstrando amor. Amor a Deus, amor aos irmãos. Lembra lá da igreja de Atos, capítulo número 2? Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, todos eram unânimes no templo, não faltava nenhum, porque Deus ele sempre dava condições para que todos estivessem no templo adorando a Deus. Como congregar de forma bíblica e saudável? Com compromisso, com amor e com alegria. Foi o versículo que foi lido, de Salmo de número 122. Mais uma vez eu quero ler esse salmo com os irmãos. Salmo de número 122, versículo 1. Pedir para o Jades, ele vai nos diz assim, ó: alegrei-me quando só de falar para ele já estava alegre. Já pensou ele estando na igreja? Alguém disse para ele assim: amanhã vai ter escola bíblica dominical. Ele já estava o quê? Alegre. Na terça-feira, alguém falava para ele: amanhã vai ter culto de doutrina e oração. Já estava alegre. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, para nós congregar de forma bíblica, nós precisamos ter alegria. Será que nós temos alegria, irmãos, de estar na casa de Deus? Será que nós temos esse compromisso, esse amor de estar na casa de Deus? Então, para me finalizar, eu gostaria de fazer algumas aplicações, fazendo alguma pergunta. Primeira pergunta: você é participante ou espectador? Essa manhã, você veio à casa do Senhor para ser participante ou veio somente para assistir? Se nós viemos para assistir, nós estamos perdendo o nosso tempo.
porque nós viemos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Você está apenas ocupando um banco ou edificando o corpo? Lembre-se que nós somos edificadores um dos outros. Então, quando nós estamos na igreja, nós estamos para edificar um ao outro, dar crescimento um ao outro. Você está vindo por hábito ou por paixão? Porque tem aquele crente que só vem por hábito, né? Mas tem que vir, e tem aquele que só vem por quando o pastor pede, né? O pastor está me perturbando, só vem mandando mensagem, eu vou ter que ir para a igreja. Não, não faça isso. Venha por paixão, por amor a Deus. O que mais te motiva a congregar? Por que você veio essa manhã à casa do Senhor? Foi por causa do café da manhã? Foi por causa de mim? O que nos motiva a congregar? O que nos motiva a congregar é a presença de Cristo. Nós sabemos que Cristo ele está entre nós e ele se manifesta entre nós. Então isso é motivo para me congregar. O motivo é que nós vamos congregar é porque nós vamos adorar a Deus, agradecer a Deus. Deus nos abençoe essa semana. Então eu vou congregar, vou estar na igreja para agradecer a Deus. Tem muitos que não têm esse senso porque perderam o propósito, né? Parece que hoje, domingo, não é mais o dia do Senhor. Alguns tiram para sair, alguns tiram para lavar roupa, alguns tiram para trabalhar, perderam o propósito. Hoje é o domingo, é o dia do Senhor. Então isso tem que nos motivar. Que desculpa nós damos para não congregar? Qual é a desculpa que nós damos para congregar? Eu disse para os irmãos, e vou ser redundante, né? O Uber ele tem sido uma bênção para nós, mas o crente só vem para a igreja hoje se tiver Uber. Se não tiver o dinheiro do Uber, não vem mais para a igreja. Parece que não dá mais para pegar ônibus, né? Antigamente a gente ia até a pé, antigamente a gente ia de ônibus para a igreja. Então a gente está perguntando aqui, que desculpa eu uso para não congregar? Então é uma pergunta para nós pensarmos. Como posso ser bênção para alguém na minha igreja? Como é que nós vamos ser bênção para alguém na igreja quando nós estamos congregando? O congregar, irmãos, entre pessoas é muito importante, porque nós somos abençoados. Às vezes nós estamos passando por um momento de aflições, de tribulação, e tem aquele irmão, tem aquela irmã que tem o dom de aconselhamento, vai nos aconselhar. Então nós vamos ser bênção para o outro irmão. E por último, o que posso fazer esta semana para fortalecer minha comunhão com a igreja? É estar no culto, estar no culto à noite, é estar no culto de doutrina em oração. Eu sempre digo para os irmãos, e isso nós precisamos mudar, irmãos, como Igreja Brilho Celeste. Culto de doutrina em oração não tem valor. Nós precisamos dar valor no culto de doutrina e oração, porque é aí que nós vamos aprender a doutrina. É aí onde nós vamos compartilhar os pedidos de orações e pedir orações uns pelos outros. Então é muito importante o congregar. Irmãos, finalizando esse pequeno devocional, trago uma palavra de encorajamento. Nas últimas semanas nós pregamos aqui a igreja de Éfeso, que tinha abandonado o primeiro amor. Não abandone o primeiro amor. Não abandone Jesus Cristo. Venha congregar. Faça o impossível, mas venha congregar. Porque Deus ele conhece os nossos corações, irmãos. Ele sabe a intenção dos nossos corações. E muitas das vezes, só para congregar que não dá. Mas em outros momentos a gente pode. Em outros momentos, irmão, dá para fazer alguma coisa, mas menos congregar. Então, congregar ele tem que ser em primeiro lugar nas nossas vidas, porque é essencial congregar. Quando nós não congregamos, nós vamos nos sentir fracos espiritualmente. Então, irmãos, como eu falei, estou muito preocupado com os irmãos que não estão congregando. Os irmãos precisam congregar, porque é muito essencial o congregar. Que Deus nos abençoe. E que possamos sair daqui, irmãos, desafiados
possamos sair daqui essa manhã compromissados com Deus. Possamos sair daqui essa manhã estimulando uns aos outros, como diz essa carta. Nós precisamos nos estimular uns aos outros em amor. Amém? Pelo amém a gente entende assim que está fraco, né? Irmão, tem hora que a gente tem que ser igual pentecostal, tem que dizer amém, glória a Deus, aleluia, Senhor. A gente tem que ser assim, os batistas são fracos, né? Dizer amém, glória a Deus, com convicção, convicto, né? Que essa palavra ela penetrou no nosso coração e hoje nós vamos dar o máximo para congregar. Só vou faltar mesmo se for por força maior mesmo. Por isso que a igreja existe, para ajudar a congregar. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar, que depois nós já temos aí o café da manhã, para nós nos deliciarmos. Querido Deus e nosso eterno Pai, Senhor, primeiramente nós queremos pedir perdão do Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a intenção dos nossos corações. E muitas das vezes, Senhor, nós fazemos esforços para aquilo, para tal coisa. Mas muitas das vezes, Senhor, quando se trata de estar na Tua igreja, de ser inserido no Teu corpo, que é a igreja, muitas das vezes, Senhor, nós não fazemos a importância. Nós não somos esforçados para estar, Senhor, congregando com a Tua igreja. Mas nós queremos, Senhor, pedir a Tua graça, pedir a Tua misericórdia, Senhor, e queremos fazer um compromisso com o Senhor, Pai. Queremos ser desafiados pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a não deixarmos de congregar, Senhor. Porque o congregar é muito essencial para a nossa vida, Senhor. O congregar, Senhor, traz para nós estímulos ao amor, às boas obras, a estar juntos como igreja do Senhor em comunhão, Pai. Ó Deus, eu peço ao Senhor pela Tua igreja Brilho Celeste, Senhor. Traga os Teus servos a congregar. Deus, o Senhor conhece a condição de cada irmão, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha suprir a necessidade, Senhor, daqueles que precisam, Senhor, que moram longe, que precisam estar na igreja. Que o Senhor venha suprir, Senhor, a necessidade dos meus irmãos, Pai, para que assim possamos estar juntos em todos os cultos, tendo uma comunhão plena, Senhor, perfeita. Pai, eu oro por aqueles também que têm desprezado congregar, Senhor, que têm procurado outras coisas, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, fale ao seu coração a necessidade de congregar, de estar juntos, Senhor, para que não seja, Senhor, como alguns que não vêm congregar, Senhor, para que possamos fazer admoestações, nos exortar uns aos outros, porque o dia se aproxima, a Tua volta está próxima, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão que veio congregar essa manhã. Peço que todos esses e outros mais estejam à noite para congregar essa noite aqui na Tua casa, Senhor. Pai, eu te peço também por esse alimento, que o Senhor abençoe, que o Senhor santifique, para que nenhum mal nos faça, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, para que possamos também orar por aqueles que precisam de um alimento, os órfãos, as viúvas, aqueles que não têm um pão para se alimentar. Ó Senhor, supre as suas necessidades, assim como o Senhor tem suprido a nós. Pois essa é a minha oração. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém.